O Glenn Greenwald acabou de soltar mais um capítulo dessa aberração, dessa história podre que a gente tá conseguindo ver as entranhas, podridão das entranhas dessa organização criminosa criada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a pior parte, né? A instituição que deveria ser a guardiã da Constituição, dos direitos, da lei, hoje se tornou uma parte de uma facção criminosa. E a gente tá percebendo isso pelas conversas que estão sendo divulgadas e pela manipulação de relatórios para prender pessoas. Vamos lá. Processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso do órgão do STF. Se a Folha de São Paulo não tivesse medo de ser censurada amanhã ou até uma canetada do Moraes fechar as portas, a manchete seria assim, ó: processo criminoso revela fraude e mentiras de Moraes na criação de uma organização criminosa dentro do TSE. O que aconteceu, tá? Tem um processo de sigilo, sempre os processos em sigilo, né? Há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes. Revela erros. Não é erro não, tá? Revela que foi fraudado. O uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições, mentiras, nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. O caso mostra ainda um pedido de apuração feito por Moraes no meio de seu gabinete, foi registrado oficialmente como denúncia anônima. Então, para explicar, Moraes determinou que fosse feita um relatório, tá? Uma decisão. E ele pediu pra que colocasse não o nome dele, não, fala que foi denúncia anônima. Fala que foi alguém ali, ó, preocupado com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Pega mal se o mundo vê que é eu que tô mandando censurar essas pessoas porque eu não gosto do que elas estão falando. E o que essa pessoa publicou que ela merecia ser censurada durante 6 meses sem acesso à sua conta, tá? Vou te explicar. Naquele momento onde os ministros do STF foram para os Estados Unidos participar de um evento organizado pela LEAD, né? Eles foram lá celebrar porque o projeto deles, a missão deles tinha sido bem executada, eles haviam obtido o êxito, né? O êxito de salvar a democracia do Brasil. Então eles foram celebrar em novembro, né? 15 de novembro em Nova York. O que acontece? Algumas pessoas começaram a divulgar sobre esses eventos, chamando os brasileiros daquela região para ir lá e manifestarem contra esses ditadores. Ou o ditador, ele não gostou disso. Ele não gostou desse negócio das pessoas quererem organizar uma manifestação nos eventos em que eles estariam presentes. Aí ele mandou censurar todo mundo, mas pediu para que fosse feito como se fosse uma denúncia anônima. Só que aí o cara do TSE, o comparsa dele do TSE, que é o Tagliaferro, virou e falou assim: olha, cara, vou até achar aqui, ó, tá complicado isso aí, porque isso não tem nada a ver com a parte eleitoral. Tá aqui, ó. O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília, o que faria o relatório sob encomenda. Tagliaferro mandou uma mensagem ao Ayrton Vieira ressaltando o fato de as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Olha, só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições, disse ele. No mesmo minuto, o instrutor respondeu sem tratar da dúvida, ignorando o crime, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Entendi, pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio do STF, bloqueio pelo STF. Ou seja, já que você não consegue fazer porque não tem nada a ver com a sua alçada, manda para mim que eu vou fazer com a minha. Cara, isso aqui, sem brincadeira, isso aqui é uma máfia. O que eles criaram ali é uma máfia de dar inveja às italianas. Só que, quando ele mandou o relatório, ele mandou o cara que ele identificou, que era um deputado estadual, Homero, tá o nome dele aqui, ó, Homero Marchese. Só que o Homero Marchese tinha publicado, olha que absurdo, uma coisa pública, que era o local do evento da LEAD. Só que a própria LEAD divulgou esse local. Era um cartaz azul, que tinha lá o horário, o local, tinha os nomes de quem iriam participar, foi publicado nos canais oficiais da LEAD, ou seja, era uma informação pública, um dado público. O Homero foi lá e publicou nas redes dele, algo que já era público, ele só deu mais alcance. Meu amigo, derrubaram as redes do cara, fingindo que era uma denúncia anônima, o cara ficou 6 meses sem ter acesso às suas redes sociais. De ordem do Dr. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar desse tribunal, foi solicitado a essa assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima. Peraí, não foi de forma anônima, foi encomendado pelo próprio Alexandre de Moraes. Tais publicações se referem a manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos, cujo foco são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto dessa análise é identificar os autores das referidas publicações e apresentar abaixo. Bom, eles vão lá, tentam identificar as pessoas e derrubam um deles, inclusive, só que era público essa matéria. Então, como vocês viram aí, saiu novas bombas sobre essa organização criminosa e vai acabar. Esse homem vai cair, sabe por quê? Porque o povo cansou. Eles vão em peso nas ruas contra todas essas arbitrariedades que está acontecendo no Brasil. A gente já vai rodar o resto do vídeo e eu tenho mais informações, inclusive como vai avançar a PEC que limita esses poderes do STF, mas eu queria dar um recado importante. Eu vejo muita gente falando, nossa, mas não vai dar em nada. Já
era, o sistema dominou, mas e aí, amigo? Você vai entregar uma ditadura para os seus filhos, para os seus netos? Ou a gente vai fazer a nossa parte? Nós que sabemos o que está acontecendo e vamos lutar até o fim. Porque Trump vai vencer lá nos Estados Unidos. Pressão internacional já está ficando mais tenso para cima do STF, principalmente por causa do Alexandre de Moraes. Elon Musk, uma das maiores imagens da direita, continua atacando Alexandre de Moraes, expondo seus crimes. E agora, todo dia saem novas conversas do seu gabinete, onde expõe todos os seus crimes, tudo que esse homem está fazendo de errado. Nós nunca estivemos tão perto de derrubar o ministro do STF. E nós não vamos derrubar, dar um golpe, não. Temos certeza de que tem provas e crimes cometidos e queremos que esse homem saia do seu cargo e pague pelos crimes que cometeu. Então, meu amigo, não se desanime. Nós estamos perto. Por mais que a gente veja que o presidente da Câmara, do Senado, os ministros da STF estão ali se blindando, estão um protegendo o outro. Por quê? Porque se cair um, abre brecha para cair todos, mas dessa vez o povo vai vencer. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nós temos que parar de vir aqui no vídeo e comentar, nossa, quer saber? Não vai dar em nada. Acabou, o sistema já dominou e tal. Não, amigo, você não ajuda em nada. Por favor, se for para fazer isso, fique quieto na sua casa. E deixe quem realmente está preocupado com o Brasil que lute pelo seu país, que lute pelo futuro do nosso país. Porque eu sou jovem, mas eu não quero que daqui 20 anos eu esteja numa ditadura comunista pior que a Venezuela. Não quero que meus filhos paguem pelos erros que eu cometi, porque é a nossa culpa de colocar deputados traidores, de colocar senadores traidores. Eu sei que a gente foi enganado, mas mesmo assim, temos que escolher bem o nosso voto e lutar até o fim contra isso que está acontecendo. Nós estamos perto. Me ajudem, tá? Vamos para as ruas no dia 7 de setembro. Nós nos encontramos lá. E, pessoal, vamos continuar vendo aqui a matéria, porque esse STF continua mais criminoso do que nunca. Essa máfia avançando para cima do Brasil. Nós precisamos acabar com isso. Olha aí. Mentira, que é outra parte que pegou. Todas as defesas que o Moraes tem feito junto com o Gilmar Mendes é que eles falam que todas as decisões eram embasadas e eram sempre contra pessoas já investigadas pelo inquérito das fake news. E eles batem nessa tecla o tempo inteiro. São decisões feitas contra pessoas já investigadas do inquérito das fake news. O problema é que esse cara não estava no inquérito das fake news. Aqui, ó, Moraes fala o seguinte: diz que todos os agravos regimentais, recursos apresentados pelo papapá foram levados por ele a análise, acompanhado pelo PGR, todos os documentos oficiais. Aqui ele mente descaradamente. Olha, todos os documentos oficiais juntados a investigações correndo pela Polícia Federal. Mentira, a Polícia Federal não estava envolvida nisso daí. Todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados. Essas pessoas que ele estava mandando censurar não tinha nenhuma investigação contra elas. Com a Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Tribunal. Aí o que o Moraes está fazendo aqui? Ó a defesa dele. Ele basicamente está falando o seguinte, ele está falando que tudo foi mantido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que ele está falando? Eu cometi esses erros, eu realmente cometi essas ilegalidades, mas se eu cair, cai todo mundo junto, porque todos os outros também me apoiaram. Então ele está jogando para o plenário, porque ao fazer isso, ele ativa os outros ministros do STF a saírem em sua defesa. Porque se ele cometeu crimes e todos os outros colocaram o nome, assinaram embaixo, eles vão ter que defender isso também. Eles vão ter que defender até o fim da vida deles que aquilo não é um crime. Que forjar relatório não é um crime. Que fazer e-mail falso não é crime. Que sequestrar um cidadão brasileiro lá com os jagunços não é crime. Que tudo isso faz parte do regimento interno e para salvar a democracia. Me desculpa, mas é de cair o cu da bunda. Aqui, ó. O então deputado Homero Marches não era investigado anteriormente nos inquéritos sobre a relatoria de Moraes. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. Ou seja, aquilo que o Twitter e os agravos da PGR estavam apresentando, ele não levava para o plenário. Ele só levava para o plenário as decisões dele, para corroborar as decisões dele. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro.
O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficaram hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguia identificar, ou seja, o que o Homero publicou foi isso aqui, ó. 14 de novembro, Harvard Club, que era uma informação pública. Atenção, comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os ministros do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil e em Nova York. Isso aqui foi o que ele publicou. E isso aqui ele perdeu. Ele não falou do hotel, ele não falou de mais nada. E aí ó, veio com a multa diária de 10 mil. Cara, é surreal o que está acontecendo. É surreal. Mais um capítulo desse Estado democrático da ditadura da toga do Brasil. Cara, que vergonha. A gente vê essas coisas acontecendo e não dá pra entender. Olha só, vamos colocar a lógica aqui. Excelentíssimos ministros do STF foram comemorar a sua vitória aqui no Brasil, lá fora, dando discursos sobre a democracia, sobre tal. Beleza, tudo bem. Vai, eles estão nessa narrativa, eles realmente acreditam nisso. Aí o evento estava sendo divulgado pela própria dona do evento. Em cartaz, ministros da Suprema Corte Brasileira vão dar palestras sobre a democracia e tal. Quem quiser vir, pode vir assistir, beleza. Aí um homem aqui do Brasil pega o post e publica. Olha só os ministros, onde eles estão. Brasileiros do local, se quiser ir lá, né, recebê-los, aqui está público. Pode ir lá na reunião deles, né? Vamos lá receber eles. E foram protestar. Brasileiros indignados contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos censurar o cara que divulgou a informação que já estava pública pela dona do evento? Isso aqui é um estado total, 100% de censura. Ah, não vivemos uma ditadura, vou falar igual o monarca aqui, amigo. O que precisa acontecer para você ver que nós estamos numa ditadura? Precisa ser a sua mãe presa, a sua mãe calada? Nós estamos em uma situação muito triste no nosso Brasil, por isso que eu falo aqui. Não podemos desistir, não vai dar em nada. Nunca estivemos tão perto. E agora estamos convocando uma mega manifestação nas ruas que vai o povo em peso dar um grito, que é o impeachment de Moraes. Já temos né, aquela assinatura, né, contra também o Alexandre de Moraes, já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Nunca estivemos tão perto, com o mundo todo de olho no Brasil, com crimes, conversas expostas. Temos que continuar lutando, tá? E olha só, pessoal, Felipe Barros será o relator da PEC que limita os poderes do STF. Olha só. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Felipe Barros, do PL, foi designado como relator da proposta da emenda à Constituição que objetiva limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A nomeação foi feita pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a Caroline de Tone, e divulgada nas redes sociais pelo deputado. Abre aspas, fui designado relator da PEC 8/2020, das decisões monocráticas do STF, pela presidente da CCJ, Caroline de Tone. Trataremos a matéria com a seriedade e sobriedade que o tema exige, escreveu Felipe Barros, demonstrando seu comprometimento com a análise do texto. A iniciativa pretende trazer mudanças significativas na forma como as decisões individuais dos ministros do STF impactam o cenário legislativo brasileiro. PEC limita decisões monocráticas do STF. Olha só, a PEC 8 de 2021 começou a tramitar na Câmara dos Deputados após uma série de decisões monocráticas do STF, que incluíram a suspensão da execução de diversas emendas parlamentares ao orçamento da União. O ministro Flávio Dino foi um dos que tomaram essas decisões, causando um debate acerca da concentração do poder nas mãos de um único ministro. A proposta visa regular essas decisões, estipulando que medidas monocráticas não poderão suspender a eficácia das leis ou atos normativos com efeito geral emitidos pelo presidente da República, Senado e a Câmara dos Deputados. Além disso, impede a suspensão de tramitação de propostas legislativas apenas por decisões individuais de ministros. O que a PEC 8/2021 pode mudar? Se aprovada, a PEC 8/2021 trará restrições consideráveis ao poder da decisão isolada dos ministros
ministros do STF. As principais mudanças incluem, olha só, decisões monocráticas. Não poderão suspender a eficácia de leis ou atos normativos com efeito amplo. Proibição de suspensão na tramitação de propostas legislativas por decisões únicas, né? Então, por exemplo, se a Casa, se o Senado ou se a Câmara tomar uma decisão, aprovar uma PEC, aprovar alguma coisa, um ministro do STF não pode chegar e cancelar. Não pode. Como foi, né, também como o caso, né, que a Câmara vai lá e aprova o texto contra a legalização das drogas. Os ministros do STF não podem chegar e falar, não, Câmara, nós do Judiciário não vamos deixar isso, não pode, entendeu? Como será o processo da aprovação? O caminho para a aprovação da PEC é extenso. Inicialmente, ela será analisada na CCJ, sob a relatoria do Felipe Barros. Após a aprovação nessa comissão, a proposta precisará passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara dos Deputados. A complexidade e a importância do tema prometem prolongar os debates entre os parlamentares e especialistas. Para avançar, a PEC 821 necessita de amplo apoio entre os deputados, já que as alterações na Constituição exigem um quórum qualificado para serem aprovadas. Durante a tramitação, diversas audiências públicas e debates serão necessários para que todos os aspectos da proposta sejam discutidos. Quais são as repercussões? A proposta gera controvérsias e opiniões divergentes entre os parlamentares e a sociedade. Por um lado, alguns defendem que a PEC é essencial para equilibrar os poderes e evitar excessos do STF. Por outro lado, há quem acredite aqueles esquerdistas que estão amando enquanto o STF está indo para cima da direita, mas quando cair no colo deles, aí tudo bem, né? Há quem acredita que limitações tão rígidas podem prejudicar a atuação de ministros em situações que demandam medidas rápidas e eficazes. Isso aqui são os passadores de pano para tudo que está acontecendo no STF, né? Esse debate reflete a complexidade de harmonizar a independência dos poderes com a necessidade de controle e balanço entre eles. Um tema que vem sendo amplamente discutido no Brasil atual. Então, pessoal, essa PEC aqui está avançando. A outra lá, né, que também aprovava a Câmara cancelar uma decisão de ministro, aquela lá, o Arthur Lira já fez acordo com o STF e não vai andar mais. Mas essa aqui que limita os seus poderes, isso aqui é muito importante, a gente precisa bater nisso aqui. Vamos acompanhar essa PEC, pessoal, é muito importante para o povo brasileiro, tá ok? Pessoal, tem mais uma informação aqui, ó. A Zambelli, ela não assinou o pedido do Alexandre de Moraes, o pedido de impeachment. E ela explicou o porquê. Vamos dar uma olhada? Olha só. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, saiu aqui, utilizou suas redes sociais para justificar a sua ausência na lista de assinaturas do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha só. Sobre o pedido de impeachment, meu advogado me proibiu de assinar por conta dos 8 processos criminais que o Alexandre de Moraes abriu contra mim no STF. Agora é o momento de novos soldados, sem ferimentos, assumirem a dianteira dessa batalha, pois eu estou nessa pauta desde 2015 e preciso dar 2 passos para trás. Então, pessoal, a Carla Zambelli está com medo. A verdade é essa. O Alexandre de Moraes já tem 8 processos contra ela. Provavelmente aquele caso que ela pegou a arma, lembra aquele caso da arma? Que ela pegou a arma, o cara ameaçou ela lá, ela já pegou a arma, já saiu apontando para ele. Tem processo disso também, então provavelmente o Alexandre de Moraes colocou ela na palma da mão dele. Ela deve ter algum processo criminal em que ele consegue decretar uma prisão, entendeu? Ou te deixar inelegível, ou tirar do cargo, muito fácil. Eu imagino que seja algo assim, tá? Isso aqui já é minha opinião, não tem nenhuma informação sobre isso. Só as falas delas de que ela tem 8 processos e que ela vai voltar para trás e vai deixar para novos soldados. Então, a situação é dessa. Mas já vamos deixar um recado para a Carla Zambelli. Eu gosto muito dela, lutou muito para o Brasil, né? Não gostei do episódio da arma. Eu acredito que aquele episódio enfraqueceu um pouco o Bolsonaro na época da eleição. Não gosto desse episódio, mas eu gosto dela. Mas vamos avisar a Carla Zambelli que não queremos deputados e senadores que têm medo do STF. Nós não queremos deputados e senadores que estão com o rabinho entre as pernas e não vão agir mais pelo povo brasileiro. Então, Carla Zambelli, a senhora tem todo o seu o direito de estar com medo, e realmente esses processos podem mesmo, né, criminalizar você e você ser presa. Mas quantos homens, né, mulheres também, claro, não estou querendo falar de sexo aqui,
todos que estão lutando para um Brasil melhor, quantos foram presos? Quantos patriotas estão na cadeia e vão passar 17 anos lá? Quantos precisam de anistia? Muitos. Então, eu queria dar a minha opinião aqui nesse caso, tá, pessoal? Você que discorda de mim, você tem total razão, tá? Você pode discordar de mim, cada um tem a sua opinião. E se você quiser passar esse pano para Zambelli por causa desses processos criminais, tudo bem. Mas eu acho que essa é a hora, é a melhor oportunidade de juntarmos todas as forças e derrubar esse homem. Entendeu? Então, nós precisávamos muito da assinatura da Carla Zambelli. Mas ela deixou aqui explicado, está com medo, 8 processos. Então, eu queria pedir para você a sua ajuda nesse caso também, para você comentar aqui embaixo a sua opinião, tá ok? Pessoal, me ajude a compartilhar esse vídeo, mande para aquele seu amigo que também gosta de política, que está de olho na situação de hoje, no que está acontecendo. Me ajude a compartilhar esse vídeo para mais patriotas, para que saibam o que está acontecendo. Por favor, tá? Esse canal é novo, então se você puder se inscrever nele, ativar o sininho das notificações, vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.